Olá, tudo bem com você? Como prometido, mas demorei, a resenha da série Dark da Netflix, mas de uma maneira diferente, ok? Então vamos ver o que os filmes revelam. A série Dark de 3 temporadas chamou a atenção de muitas pessoas e, interessantemente, e, não entendo muito bem, quer dizer, eu entendo por quê, mas não entendo a cabeça das pessoas de acharem que ela é a melhor série da Netflix. Eu, particularmente, assisti arrastada, principalmente as 2 primeiras temporadas, exatamente porque ela contém e carrega um padrão muito grande de um misticismo religioso, aquilo tipicamente que está em Hollywood, né? O mito judaico-cristão, é o misticismo em si, daquela configuração filosófica dentro do padrão de culpa, de retificação, redenção para a salvação. Então, esses padrões são muito cansativos dentro da narrativa hollywoodiana. E o interessante aqui, nós não estamos falando de Hollywood, nós estamos falando de uma série alemã que contém, de qualquer forma, os mesmos elementos. Mas, obviamente, tem aspectos extremamente interessantes e que vale a pena a gente discutir filosoficamente. Então nós vamos ter uma discussão científica, aonde está certo e está errado o que eles acabaram apresentando, mas é válido, é criativo, sobre o aspecto da ciência, e a questão filosófica que vamos discutir em cima das frases que não eram ruins, eram boas frases, que nos levam a essa possibilidade de evoluir em cima daquilo que foi colocado. Qual é o aspecto que eu menos gostei da série? A, a narrativa do pesar se arrastando, aquela coisa dos personagens sempre com os olhos marejados, ou chorando, ou para começar a chorar, e aquela música de fundo. Isso para mim é terrível, porque ela manda para uma coisa muito densa, pesada, né? A floresta, os personagens isolados do mundo, ali vivem na floresta, vivendo isolados, a sua própria expiação, o seu mundo de singularidade. Então, essa questão toda pesada que eles colocaram no desenvolvimento da série é aquilo que, para mim, a frequência não é legal. Então, mas como tem muita coisa para a gente poder analisar, eu obviamente não vou me ater aqui aos personagens, embora eu vá dar uma visãozinha a respeito da série, claro, e para que aqueles que não assistiram possam ter uma ideia do que eu estou falando. Agora, quem já assistiu, se quiser lembrar melhor, tem vários vídeos no YouTube bem colocados, narrando toda a história da primeira temporada, da segunda temporada, da terceira temporada em detalhes, porque desenvolve uma amarração e uma alternância entre personagens jovens e velhos, entre os mundos, principalmente os 3 mundos, nos quais aos quais a personificação do ser, que eu vou explicar isso depois, está dividida, então, com outras versões de si mesmo, com outras visões, então você fica meio maluco mesmo, se não acompanhar direitinho desde o começo. Existe um website da Netflix, que é Netflix Dark, que você deve consultar. Lá está bem explicado toda a genealogia entre as temporadas, as 4 famílias. Então você não se perde se você acompanhar assim com o nominho de cada personagem, filho de quem, na idade tal, em qual mundo. Nós temos uma visão muito constante dos ciclos, né? Então, ciclos de tempo, que também está dentro da numerologia presente em livros ou escritos judaico-cristãos, não só porque na islâmica também, então a abraâmica como um tal, o tal do 33 e 66, com constante, marcando ciclos de iluminação e trevas. Então é o ciclo do eterno retorno, é um ciclo de início e fim, sempre marcando em 33 e 66. Outra coisa que marca a série é a visão judaico-cristã,
que não é só judaico-cristã, mas que é forte nesse misticismo religioso, que é a questão do determinismo. Ou melhor, a vontade da causa primária. Né? Nem vou dizer a vontade de Deus, porque aí você tem uma outra explicação na série, mas tirando a palavra Deus, né? Que hoje não interessa para o momento presente da humanidade, interessou para o passado, isso eu explico na próxima resenha que eu vou fazer na sequência desse aqui. Então, o próximo vídeo depois desse vai ter uma coisa muito interessante a respeito disso, é por isso que Dark tira a visão do desejo dos deuses, a vontade dos deuses, como era na mitologia pagã, que deu origem a tantas filosofias em si e visões de fatalismos até envolvidos. Então você tem o determinismo indo até um ponto fatalista de que algo surgiu pela vontade de alguém, mas que não se diz, obviamente, o nome Deus, só que no mito pagão era a vontade dos deuses. Depois que o cristianismo ou abrahamismo seria a vontade do Deus da religião. Então, no cristianismo, Deus é a causa primária, no caso do catolicismo, né? Especificamente, Deus é a causa primária. Ele, então, é a causa primária do alfa, que é o surgimento, e a causa final do ômega. Então, aqui você tem o início e o fim, essa parte escatológica que segue Dark, porque é o apocalipse que surge sempre de uma explosão atômica. Então, você tem sempre a visão dessa escatologia final, esse apocalipse, como algo inevitável. Então, determinismo completo dentro das vidas das pessoas que fizessem o que fizessem, sempre seriam levadas ao desfecho final. Daí vem a frase de Arthur Schopenhauer, que diz: o homem é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer. Vou falar de novo. O homem é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer. Então vai dar um piti no seu cérebro para você poder entender o que envolve isso. Vamos pensar na questão da vontade dos deuses. Se quando alguém nasce pela vontade dos deuses, ou pela vontade de Deus, do Deus abraâmico, né? Então ele nasce com um destino determinado. Então, na mitologia grega, o ser que nascia, um semideus, ele já nascia com o seu destino determinado. Ele tinha que fazer ou um ato heróico, né? Ou atos heróicos, ou então, como um humano, ele tinha lá a sua função determinada pela vontade dos deuses. Então, como o caso de Zeus, até Zeus estava submetido à vontade das Moiras, as três, a Trindade, aliás, um número importante aqui que a gente vai falar, as três Moiras, ou no mundo nórdico, que muda o nome, mas é a mesma mitologia, é o mesmo conceito das Nornes, as três irmãs tecelãs, que teciam o tecido de espaço-tempo, usando a linguagem da física, criando então a singularidade em cada ponto do nó que dava, e em cada ponto, até Zeus, estando naquele ponto, era submetido à sua vontade. Então você tem a mesma coisa com a teia de Indra, no hinduísmo, né? Aonde você tem as pérolas de Indra. Então, o conceito dos nós viram pérolas no hinduísmo, então você vê que isso é uma coisa indo-ariana que se espalhou pelo mundo em um passado muito remoto. É um conceito que vem na profundidade da matrix de espaço-tempo onde nós estamos, matriz de espaço-tempo, que é uma matrix, ela é programada. Então, existe o destino do homem, igual Schopenhauer disse, né? O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer, porque quando ele nasce, ele já está submetido a uma vontade divina. E tudo que ele vai querer está ligado a essa vontade.
existe uma narrativa, um ponto, quando ele se forma, aquele pérola de Indra, ou o ponto das irmãs Nornes ou as Moiras, naquele ponto já existe um programa, é um universo. Nesse universo já contém uma vontade. Então existe uma causa primária, que é a vontade. Esse determinismo que surge. Mas o homem é livre, mesmo nesse meio, para fazer o que quer. Só que no estado inconsciente, ele irá fazer por querer o que quer. Inconscientemente, fará a vontade do programa e executará atitudes variantes nesse programa, mas sempre submetido à vontade de terceiros. O homem só passa a querer o que quer de fato por si mesmo e, portanto, fazer de fato o que quer quando ele adquire, readquire o estado consciente de conhecer o que está acontecendo nesse programa ao qual ele está submetido. Então, nesse momento, ele é capaz de mudar o programa, alterar padrões do programa, níveis possíveis de interação do programa. E é o que acaba acontecendo em Dark. Então, todos os personagens, as 4 famílias e as suas derivações todas que acontecem nas 3 temporadas, eles vão passando de estados inconscientes, pelo menos os personagens principais que se envolvem mais em desenvolver e resolver a trama, para estados conscientes, conhecendo o programa. E a partir desse momento, entendem como o programa se formou, como aquela pérola de Indra se desenvolveu e os amarrou, submetendo ao determinismo do sistema, ao qual então eles estavam submetidos e colocados. Então você tem ali, você tem a história de Marta e Jonas, que são colocados ao longo da história como Adão e Eva, como se tudo que aconteceu tivesse a ver com eles. Só que eles não entendem por quê, porque não teve nenhuma maçã no meio, nenhuma consciência de Eva querendo o pecado original. Então nós temos esse mito central de Dark, que amarra toda a história através de um fio de Ariadne, né? Que esse fio que salvou a Jazão para conseguir... ele chegou e matou o Minotauro, né, no labirinto de Creta, mas aí ele volta com o fio de Ariadne. Então o fio de Ariadne é aquele que te liga o caminho, que interliga os pontos, e aquilo tudo que está ali colocado, historicamente amarrado, nesse chamado emaranhamento quântico, se liga através de um fio central. Então em Dark você tem bem claro essa questão, então do determinismo, o Ouroboros, né? A serpente mordendo a sua cauda, o mito do eterno retorno, que é um mito antigo. Então essa questão do eterno retorno, os ciclos do tempo, que repete tudo sempre, mesmo que de uma outra forma, meio parecida dentro do mesmo padrão determinado, pré-determinado, fatalista, né? Mas coisas novas acontecem no meio, só que levando sempre ao mesmo desfecho, chegando sempre ao apocalipse. E tem aquilo que se chama de os culpados pela expiação de todas essas 4 famílias. Eu faço o dedinho assim porque estão insistindo em alguns padrões em vários filmes. Um deles é a questão do número 4, a outra é a questão de utilizar o misticismo religioso, mas retirando Deus das histórias e dando outras versões, mas de qualquer forma mantendo o padrão da culpabilidade, de algo que está errado, de alguém que é culpado, de algo que deve ser corrigido, retificado. E, portanto, através dessa retificação,
se atinge a salvação. Então, essa é a amarração toda que você tem em Dark, e você tem Marta e Jonas representando, então, Adão e Eva, até o nome Adam aparece em outra versão do próprio, em outro espaço-tempo, que acaba interagindo depois, os personagens de vários tempos acabam o mais velho interagindo com o mais novo, e até é engraçado isso. Nós vamos avaliar o que isso significa a nível psicológico, inclusive se é possível no mundo da física, sim, seria, na teoria, essas coisas possíveis. Então, a frase belíssima de Schopenhauer, o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer, fica claro o porquê, e hoje se expressa isso com grande importância. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês, porque ao longo da história da humanidade, a mente do homem, o homem com H maiúsculo, a mente da humanidade, homem com H maiúsculo, humanidade, sempre se desenvolveu a partir daquilo que lhe disseram, das informações que lhe deram. Fora o fato de que nós surgimos nesse ponto de singularidade, nascemos em um ponto de singularidade, que sim, existe um programa a ser experienciado, e as pessoas, muitas fogem desse programa, elas não querem exercer a jornada do herói, não querem ir adiante nesse programa, faceando suas dificuldades para chegar ao ponto de compreender e resolver esse labirinto, representado em Dark até pelo labirinto da própria caverna, onde o tempo e o espaço-tempo, então, se desdobrava entre esses três tempos da triquetra, né, onde nós temos o símbolo da trindade, da triqueta, três tempos, o espelhamento de realidades gerando uma terceira. Isso é uma constância em Dark, essa visão. E a mente do homem não consegue se desenvolver na realidade por si só, sair desse determinismo, porque ela não conhece aquilo que ela veio fazer aqui e foge o tempo todo, ou então se acomoda recebendo informações da forma como lhe é dado, aceitando que isso é isso, e, portanto, executando as coisas de acordo com a vontade de alguém que não é exatamente o Deus, mas sim aqueles que se comportam como os deuses dessa realidade, os que dominam essa realidade, os donos do dinheiro, as famílias que imperam, dominando essa realidade, e que ao longo da história vieram imprimindo toda a manipulação e o condicionamento sociocultural, religioso, financeiro, monetário ao qual estamos submetidos. Então, quando a gente volta na frase de Schopenhauer, a gente passa a entender melhor. O homem é livre para fazer o que quer, até certo ponto. Agora nós estamos perdendo completamente a nossa liberdade de fazer o que quer, né? Então, o homem é livre para fazer o que quer até certo ponto, mas não para querer o que quer, porque ele já quer algo que alguém lhe imprimiu isso. Na religião, é Deus, seja lá o nome desse Deus, né? Não importa. E na vida real, é porque tudo que você decide está baseado num banco de dados que alguém te deu. Então, tudo que você acha que você quer está baseado no banco de dados, no costume, na tradição, na filosofia do momento que você adquiriu tradicionalmente ou momentaneamente através de um padrão agora, o novo normal. Então, você acha que você quer uma coisa, mas é porque esse agora é o novo normal, né? Entendeu a frase de Schopenhauer que é tão importante aqui? Então, em Dark nós temos a mesma situação. Esses personagens vão fazer um monte de coisa, então eles são livres para fazer um monte de coisas. Então, o homem é livre para fazer o que quer. Eles vão trocar todas as alternativas possíveis para que eles tentem se livrar desse emaranhamento de tempos, onde três tempos na triqueta, né, mostram que eles foram emaranhados em tempo, mas que
por mais que eles quisessem, eles não conseguem se libertar. Até uma outra coisa que surge, que a gente fala depois, mas porque eles não podem interferir na vontade da causa primária. E a causa primária é o que faz com que eles queiram, achem que queiram algo, mas na verdade não é isso que acontece. Eles acabam tendo que querer e achar que querem algo, como por exemplo o amor de Jonas e Marta, que ocorre por causa desse emaranhamento quântico ligando os três tempos, os três mundos, então são universos paralelos, você poderia entender como realidades paralelas, que então surge o símbolo dessa triquetra que interliga os mundos, né, e forma um mundo em comum de ser acessado através do sistema do labirinto da própria caverna, utilizando, na verdade, uma ajudinha de uma maquininha do tempo. Então, é muito interessante todas essas colocações, tem muito mais coisa para ser falada, isso é falar tudo, a gente não sai daqui. Então, nós vamos evoluir. O foco é que tinha uma data de apocalipse, e a data desse apocalipse é onde explode novamente aquela usina atômica de produção através de urânio, né? É a data de 27 de junho de 2020, que é o dia do apocalipse. Então, muitas pessoas, as pessoas são tão fantásticas. No dia 27 de junho de 2020, surgiram N coisas, né, de chamar as pessoas achando que realmente ia acontecer o apocalipse, que é o dia onde inicia também a temporada 3 da série. Uma coisa importante falar da Triquetra, né, esse nome é meio engraçado, é que você tem a simbologia dela presente o tempo todo nas cenas. Aquelas cenas escuras, na floresta ou na casa das pessoas, aquela musiquinha de fundo, aquela coisa dark, né? Que é a série se arrastando como uma penitência, você tem ao mesmo tempo as cenas espelhando. Então, dentro da casa, você tem as pessoas na casa e tem duas escadas assim, né? Então, você tem sempre o espelhamento. Onde você olhar na cena, você vai encontrar constantemente coisas espelhadas, porque é do espelhamento, esse é o significado real, número 3, a nossa realidade surge a partir de duas partes do tecido espaço-tempo que se aproximam, gerando um ponto de singularidade ao centro, aonde surge, então, uma pérola de Indra. Esse ponto de singularidade ocorre porque duas partes do tecido espaço-tempo fazem o Big Bounce, como se fala em inglês, Big Bounce, ele se dobra, né? Então, o tecido espaço-tempo como um rocambole, então imagine um rocambole, duas partes desse rocambole se aproximam, uma longa explicação para você conhecer isso tudo, está no curso Física Quântica de Deus, um dos cursos onde eu falo isso. Esse é um dos principais que eu fortemente recomendo que você faça para entender toda esse cientificismo colocado, que não está correto em Dark em todos os aspectos, mas que a gente pode explorar, e estou colocando para você esse espelhamento, então, de dois universos, né? Dark se fala de mundos, então esse espelhamento de dois universos gera um terceiro universo. Então essa é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa é a ideia da triquetra, do número 3, da importância sempre de visualização entre até os artistas usam o que se chama em inglês triptych, são os portais trípticos. Da Vinci usava isso, e está até na Santa Ceia, um portal maior ao centro, dois portais menores, né, a laterais. Isso está presente em tudo, no Egito, nos sítios megalíticos, Machu Picchu. Parece que os construtores megalíticos sabiam que o mais importante é o seu universo principal, ou o mundo principal onde você está, que é o portal maior, só que ele surgiu de dois portais menores, né? Então esses portais trípticos, tão bem representados na pintura, nas esculturas e na construção antiga, que passou então para esses maçons, né? Esses
grandes construtores da modernidade seguiram com a tradição dos portais trípticos, porque que toda a realidade se forma ao centro de um espelhamento. E isso a ciência explica com perfeição. Então, é uma verdade indiscutível. O que significa? Que isso faz parte do programa. Então, novamente, o que significa? Que todas as pérolas de Indra, todos os pontos de singularidade, todo o surgimento da vontade divina, surge por um espelhamento de duas coisas que estão contidas na terceira coisa. É por isso que a realidade onde nós estamos, o mundo onde nós vivemos, é um mundo de dualismo, o bem e o mal, o escuro e o claro. E aonde está o aspecto do três, né? Nós, você e eu, todos nós, a humanidade luta com o caminho que deve fazer e trilhar, que é a descoberta dessa mecânica interna de luz e trevas dentro de si mesmo, até que entenda, igual o caminho de Dark, essas pessoas têm que entender o porquê estão emaranhadas e por que gera-se luz e trevas através desse emaranhamento que foi feito entre elas, essas realidades trinas que foram amarradas entre elas 3 tempos, entre 4 personificações, espalhadas em representações nesses tempos, porque essas pessoas acabam desenvolvendo toda essa expiação, né, e prefiro a palavra experienciação, para chegar a dominar todos os aspectos de si mesmo, conhecer essa mecânica. Esse é o nosso trabalho. Por isso que nós carregamos em nós mesmos o mesmo padrão de Dark, carregamos essa necessidade de desdobrar-nos, conhecermos toda essa significação desses desafios, e quando atingimos esse esclarecimento, somos capazes de lidar com a realidade e sermos definitivamente mais livres e capazes de querer porque queremos o que realmente queremos, ok? Então vamos lá. Como eu esqueci e fui falando direto o que é a série Dark, eu vou só dar uma pitada rápida aqui. Então Dark é uma websérie alemã de drama, suspense, ficção científica, como vocês já viram, criada por Bram Bodar e Jantje Fries, distribuída pela Netflix e que se passa na fictícia cidade de Winden, né? Então ela começou em 2017, depois a segunda temporada foi lançada em 21 de junho de 2019 e a terceira temporada, no dia do apocalipse, 27 de junho de 2020, o apocalipse da série, tá? Então vamos lá. O enredo é o desaparecimento recente de crianças na pequena cidade alemã de Winden, remete a acontecimentos idênticos ocorridos há 33 e 66 anos atrás e coloca 4 famílias no centro de uma teia de mistérios envolvendo uma misteriosa caverna, uma usina nuclear suspeita e um estranho homem recém-chegado na cidade. Na primeira temporada, seguimos Jonas Kahnwald, um adolescente lutando para lidar com o suicídio de seu pai e descobrindo a cadeia de acontecimentos. O policial Ulrich Nilsson, cujo filho é um dos desaparecidos e cujo irmão desapareceu 33 anos antes, e a chefe de polícia Charlotte Doppler, que está investigando os desaparecimentos. Outros personagens guardam suas próprias tramas e mistérios, é um monte, tá? Então, por isso que eu falei, vai no website da Netflix, que eles têm o Netflix Dark com todos os detalhes, que acabam se entrelaçando na trama central. A história começa em 2019, mas se espalha para incluir histórias em 1986 e 1953, através de viagens no tempo, à medida que certos personagens das principais famílias da cidade se conscientizam da existência do buraco de minhoca, que é o termo, né, que permite as viagens no sistema de cavernas abaixo da usina nuclear local, que é administrada pela influente família Tiedemann.
Segredos começam a ser revelados sobre a família Kahnwald, Nielsen, Doppler e Tiedemann, que são as 4 famílias, e suas vidas começam a desmoronar à medida que os laços se tornam evidentes entre as crianças desaparecidas e as histórias da cidade e seus cidadãos. A segunda temporada continua a tentativa das famílias entrelaçadas de se reunir com seus entes queridos desaparecidos vários meses após o final da primeira temporada, em 2020, em 87 e 54. Seguimos Jonas, que é o Adão, através de novas viagens do tempo, chegando aos anos de 2053 e 1921, esses são novos tempos que aparecem, né, que acrescentam novos aspectos aos mistérios, assim como a existência da Irmandade Secreta Siquimundus, uma organização secreta que aparentemente estuda e manipula as viagens no tempo, além dos outros personagens que estão se movendo na batalha de futuro de Vinden, pelo futuro de Vinden, dos personagens, pelo destino próprio ou de seus familiares. Enquanto isso, aquele evento apocalíptico está prestes a acontecer na cidade em 2020. Em sua temporada final, lançada exatamente nesse dia do apocalipse da série, Dark nos apresentou mais algumas teorias da física sobre viagem no tempo, origem no mundo e multiverso, tudo encadeado ou, digamos, emaranhado para explicar o porquê de um laço temporal continuar a existir. Porém, encontrou uma compreensão de amor e morte, o segredo de tudo que aconteceu na pequena e fictícia cidade de Vinden, na Alemanha. É bem legalzinho sobre esse aspecto, porque para desenhar essa série não foi fácil, né? Se arrancaram os cabelos, eu acredito. E o que se fala além desse emaranhamento quântico entre todos eles correlacionados dessa forma, se menciona uma coisa legal que é o paradoxo de Bootstrap. Eu discuto esse paradoxo, mas vamos ver como é a definição em si desse paradoxo. Peguei aqui uma página que ficou legal, bem escrita, do geekness.com.br/dark, e o paradoxo de Bootstrap fizeram bem legal. Então, fica fácil de explicar. Eu vou ler e aí a gente discute, porque eu vou dizer que não é bem assim. Mencionado em algum momento durante os novos capítulos, aí está a chave para desvendar essas questões e a história começar a fazer sentido na cabeça, que é o tal do paradoxo de Bootstrap. Então, Bootstrap é em inglês, é aquela parte que você tem sapatos e botas, principalmente, que é aquele courozinho para fora, que fica a parte de trás do calcanhar, que você puxa para poder enfiar o pé. Esse é o bootstrap. Então, significa que é algo que, né, possibilita deslizar e uma coisa funcionar. Então, antes é preciso entender um pouco sobre o que ele significa, dizem eles aqui no Geekness. Se trata de um paradoxo teórico de viagem no tempo que acontece quando um objeto ou informação volta no tempo e fica preso em um loop eterno, que é o que eles exploraram na série. É o eterno retorno de Nietzsche, loop eterno, não foi bem assim que Nietzsche quis dizer, mas ele usou a frase, o mito do eterno retorno, né? Então é um loop temporal, é a ideia de que você tem a Ouroboros, né? O Ouroboros, que é a serpente mordendo o rabo, então ela morde o rabo no que você pode chamar de início, e depois o fim está no ponto oposto, e depois início novamente. Então, fim e início estão ligados indefinidamente, né? Ou infinitamente, indefinidamente porque não é bem assim, e infinitamente na maneira de se considerar aqui na série e também em uma visão única, como se a flecha do tempo fosse apenas única. Eis a questão. Então é que nós vamos quebrar esse paradoxo e não sou só eu que quebro, é uma longa discussão. Então essa coisa de ficar preso no loop eterno de causa e efeito. Então uma coisa surgiu e aquilo prendeu e aquilo fica eternamente se manifestando.
sempre daquele jeito, por mais que você faça a volta para o mesmo lugar, né? No qual o item já não tem ponto de origem discernível. Então, o loop eterno de causa e efeito, no qual o item já não tem ponto de origem discernível, agora que vai entrar, né, essa explicação, que por sua vez também pode ser chamado de sem causa ou autocriado. Uau! Eu quero que você anote no seu caderninho o termo sem causa. Isso quebra a questão da discussão de Santo Agostinho, por exemplo, dizendo que Deus é a causa primária de tudo. Então, se você está preso em um looping temporal, você já vai entender que é o que mostra o filme, e não é por acaso. Tudo está sendo levado para a humanidade perder a ideia da causa primária, da vontade de Deus. E entender que tudo, então, é um ciclo de eterno retorno, alfa e ômega, surgindo, acontecendo sem a vontade de Deus. Isso tem um objetivo, que eu falei que eu vou explorar na minha próxima resenha, né? Que é da série, também na Netflix, Biohackers, tá? Então, existe todo um motivo agora que está ligado a essa digitalização do homem e a mudança da engenharia genética, né? Então, o que está aqui em Dark está sendo apresentado de diversas maneiras em filmes recentes e vai aumentar. Então, essa ideia do ciclo do eterno retorno, aonde determinar a causa da origem se perde no conceito. Então, nós vamos entender esse paradoxo bootstrap que foi utilizado aqui, deixando claro, então, que algo, portanto, é autocriado, e não pela vontade de algo, e sim porque simplesmente é assim, e dele você não escapa. Anota todas essas palavras no seu caderninho. Então, o paradoxo também é conhecido como paradoxo ontológico, em referência à ontologia, que é um ramo da metafísica que tenta traduzir o invisível para o visível, faz um processo intermediário de tentar definir algo que está o ente, né? Aquilo que está do outro lado, o que é a priori, ou o ente, algo fora, que então pode ser explicado no mundo da fisicalidade através de uma forma de desenhar isso, de esclarecer isso. Portanto, trata do estudo do ser e da existência, como o ser surgiu a partir de onde. Essa é a ontologia. Então, o termo bootstrap é derivado, então, dessa expressão de puxar a bota para cima. Se você parar para pensar, diziam eles aqui, tudo que os personagens fazem em Dark ao longo da série é para impedir certos acontecimentos que levam ao apocalipse. Mas, ironicamente, tudo o que eles fazem é exatamente o que desencadeia os eventos oportunos para levar à catástrofe, como se tudo já estivesse pré-determinado, ok? Já te expliquei lá em cima, agora tá ficando fácil, tá escorregando fácil para você aqui. Então, para você entender melhor, vamos dar um exemplo aqui. Um viajante do tempo, que está no futuro, ele viaja para o passado e ensina a teoria da relatividade a um jovem Einstein, antes dele retornar para o futuro, que é o seu tempo de origem. Então, aquele Einstein aprende a teoria da relatividade com um viajante do futuro. Então, Einstein alega que o trabalho é dele, claro, né? E ao longo de décadas a teoria é publicada como sendo de sua autoria. Até que uma cópia vai parar nas mãos do viajante, porque o Einstein vai ficando velho, e a teoria foi publicada, e quando chega um determinado momento da história, que o momento presente em que Einstein jovem recebeu a informação da teoria da relatividade pelo viajante do tempo, a flecha do tempo vai passando, ele está agora no futuro, que é o seu momento presente, novo momento presente, é esse futuro. Então você tem um nó temporal, momento presente, Einstein jovem, coloca uma flecha, né? E o momento presente, de novo, mas é futuro, em relação àquele momento inicial da flecha, um novo ponto, um novo nó de tempo,
onde Einstein, a teoria escrita, que ficou famosa, chega nas mãos do viajante do tempo. Esse viajante do tempo agora está no seu tempo real. Então, o tempo de Einstein, jovem, acaba se unindo na flecha do tempo, né? Passado, presente, futuro. Ele encontra o viajante do tempo, já velhinho, Einstein velhinho, encontra o viajante do tempo com a cópia de sua teoria da relatividade que ele criou no passado. E aí esse viajante do tempo pega essa cópia, volta no tempo e entrega para o jovem Einstein de novo. E Einstein de novo, na flecha do tempo, vai encontrar de novo o viajante do tempo, vai entregar para ele a cópia daquilo que ele desenvolveu ao longo do tempo. Esse viajante do tempo volta de novo, esse é o Ouroboros, e fica o ciclo do eterno retorno. Então a questão é, Einstein, essa é a teoria, tá, pessoal? Por favor, falar que eu disse que Einstein, né? Pois é. Então, assim, Einstein, nesse exemplo, e desenvolveu ou não desenvolveu a teoria? Porque no final, você fica assim, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, e é a mesma discussão aqui, você não sabe o que aconteceu. Então, a questão é, não dá para afirmar que ela veio do viajante do tempo, uma vez que ele aprendeu com Einstein que o viajante do tempo recebeu a teoria de Einstein no futuro, em relação ao momento em que ele volta no tempo e entrega a teoria para o jovem Einstein. E também não dá para dizer que é Einstein que criou a teoria, já que ele foi ensinado pelo viajante do tempo. Então, cada um dos dois foi ensinado. Então, quem criou a teoria? Então, quem descobriu a teoria da relatividade? Esse é um exemplo para você pensar que isso é o que está nesse paradoxo. Muito bem, é isso que está também em Dark, né? Tudo que acontece da história se desdobra a partir da máquina da viagem do tempo, criada por H.G. Tannhaus, que é muito engraçado, H.G. Wells, a máquina do tempo, eles colocaram H.G. Tannhaus, né? Então a ideia do nome HG foi colocada aí de propósito. Então, onde que está errado a teoria do bootstrap? Está errada. O conceito está certo, mas a articulação dela está errada. Porque não existe retorno ao mesmo ponto. Então, se ocorre a viagem do tempo numa linha, uma flecha passado, presente, futuro, esse Einstein jovem encontra o viajante do futuro que vem para o passado, ele então agora vai viajar de novo. Ele não e nunca cairá na mesma realidade. Então, toda vez que ele volta no tempo, ele não encontra o mesmo Einstein. Ele faz um salto e vai encontrar um outro Einstein, uma outra versão de Einstein, em uma outra posição da linha do tempo, porque não é um Ouroboros o que existe, isso eu explico em detalhes no meu curso Física Quântica de Deus, e sim é uma espiral. Então o tempo não é inescapável, o tempo é escapável dentro de desdobramentos temporais, espaço-tempo, porque tempo precisa de informação. A informação é que desloca a localização do tecido espaço-tempo. Então, se agora eu aprendi uma outra coisa, se agora a minha experiência, então cada vez que tudo começava de novo em Dark, o que está errado na série, fisicamente falando, é que eles colocam o Soul como se tudo fosse linear e tudo estivesse acontecendo de novo, sendo que não estava acontecendo tudo igual, que tinha as variações, e o desfecho sendo sempre o mesmo, mas eles colocam o paradoxo bootstrap como sendo uma coisa única, e não é um Ouroboros, e sim uma espiral.
O tempo não está amarrado, o tempo está sempre tendo uma alternativa de graus de liberdade, de alternâncias de espaço-tempo. É só isso que faltou ajustar, que então não é explicado, senão as pessoas ficam com confusão na cabeça, igual provavelmente você também está precisando do meu curso Física Quântica de Deus, e se não tiver, porque você já fez meu curso, né? Muito bem, então vamos avaliar coisas que estão em Dark antes de entrar nas frases que eu acho muito boa. Então, a falta de empatia dos personagens é muito fascinante, porque você tem a seguinte colocação. Então, para não embrulhar sua cabeça com nomes, a mãe perde o filho passa pela caverna, uma criança lá, e vai parar no outro mundo, no passado, né, e desencadeia toda a situação. Então, a causa primária se achava que era essa criança, quando depois se achou que era o casal de Adão e Eva, né, a Marta e Jonas e por aí vai. Então, não importa, o que importa é assim, a mãe passou anos querendo o filho de volta, mas o filho volta adulto. Quando o filho volta adulto para falar com ela, ela, através da caverna, claro, ela já não tem empatia por ela continua querendo o filho pequeno. Então, mostra a questão de empatia ou amor, digamos assim, ele está baseado em uma localização também. Uma localização temporal, mais ou menos assim, e o contato, o desejo e aquilo que você, na forma causal, de espaço, tempo, como passado, presente e futuro, tem como experiência. Então, você tem um filho nos seus braços, o filho está crescendo, o filho está se desenvolvendo, o filho está com 10 anos. Então, é assim, esse amor se desenvolve pelo contato e pela história que se gera através da linha do tempo. Então, Dark mostra que tudo é amarrado através do tempo, inclusive o seu próprio amor. Porque quando o menino velho, já mais velho, vem adulto, a mãe não expressa amor por ele. Então, óbvio que tem toda uma questão para ser analisada psicológica dos personagens, mas o que eu estou analisando é o outro lado, é o lado da questão em que o que está ligado, o que se manifesta está ligado com uma linha temporal de experiência e acúmulo de dados, né? Então, esses dados é a narrativa. Você ama a narrativa, que são quadros de memória que se formam. Essa história. Então, o amor com o filho tem a ver com a história. Então, hoje, por exemplo, imagine você, não estou entendendo o que ela está falando. Vamos lá. Imagine que você tem um filho e você não sabe. Então, esse filho agora toca a campainha da sua casa, você abre a porta e ele diz: mamãe ou papai, eu cheguei. E você fala: what the fuck, né? Que em inglês, né, que eles colocam lá aquelas 3 letrinhas típicas, né? Mas, papai, mamãe, eu sou o seu filho. Além de você querer saber de onde saiu esse filho que você não lembra, né? Você não sente amor de cara. Você tem o medo e um monte de emoções conflitantes porque você não consegue encontrar narrativa. Você não consegue encontrar os quadros de memória alinhados. Então, o amor tem a ver com um campo de informação aceito, harmonizado, desejado, e o contrário, né, que o contrário do amor tem a ver com quadros de memória, as informações alinhadas no tempo rejeitadas, porque não foi aquilo que você desejava e criou dor e por aí vai. Então, quando você entende isso, você começa a entender que o amor surge de laços, de interligação, de quadros de memória que fazem sentido, ligados ao quê? Ao meu desejo.
Eu sei que fica meio vago assim para você ainda, porque eu teria que desenvolver isso, mas nós não temos muito tempo. Então, vamos tentar desenvolver isso agora, não só isso, como toda a história de Dark, através de algumas frases, muitas frases que eu anotei aqui, né? Uma delas é, logo no começo da série, o começo é o fim, e o fim é o começo. Então, tá trazendo para quê? Por Ouroboros, agora você entendeu fácil. Acreditamos que o tempo decorre de forma linear. Escorregou fácil para você. Que ele avança uniformemente para sempre até o infinito. A flecha do tempo passado, presente e futuro. Mas a diferença entre passado, presente e futuro não passa de uma ilusão. Porque os fatos podem ser alterados, ok? O ontem, o hoje e o amanhã não são consecutivos, mas estão conectados em um círculo infinito. Ouroboros, a serpente comendo o rabo. Tudo está conectado. Buracos de minhoca são considerados a boca do inferno do universo. O buraco de minhoca é o que liga, é o caminho que liga os campos, os objetos, objetum, algo fora de mim. Objetum, algo fora de mim. Então, algo que está fora de mim é ligado a mim por buracos de minhoca. Isso eu explico muito no curso Física Quântica de Deus, ok? E sinergia quântica, as novas realidades. Então, buracos de minhoca são considerados a boca de inferno do universo. Ele engole, mas ele expele. Quem cair dentro desaparece para sempre? Mas para onde? O que há de trás de um buraco negro, que é o que engole, e o buraco branco é o que expele? Será que o tempo e o espaço também desaparecem? Ou o tempo e o espaço estão conectados em um círculo eterno? E se tudo que vem do passado for influenciado pelo futuro? Tudo é influenciado por tudo o tempo todo. Essa flecha de tempo linear, agora esquece Dark, porque Dark tem parâmetros que não batem aqui, né? Eles ajeitaram para a história. A flecha do tempo que você percebe é porque a sua mente e cérebro, na fisicalidade, organiza quadros de memórias que, na teoria, pertencem a outros mundos, outras versões de você experienciaram outros quadros de memória. Um quadro de memória é uma fotografia que carrega toda uma informação. Então, esses quadros de memória estão em, imagine assim, uma parede com um monte de quadrozinhos, né? Então, em cada quadro, que nem aqueles quadros do Harry Potter, eles são vivos, né? Então, você tem infinitos quadros de memória numa parede, mas aquilo não está de fato vivo até que esse quadro se encaixe na sua linha de tempo. Aqui está você, fora dos quadros, fora, tá? Então você está num ponto de singularidade. Você está fora dos quadros. Você está numa realidade projetada. Os quadros estão numa realidade de 2 dimensões e você está numa realidade de 3 dimensões. Então você está projetado aqui como uma holografia, né? Você tem 3 direções de espaço. Acima você tem altura, comprimento e largura. Tá? Então você tem 3 dimensões de espaço ocupado. Lá os quadros de memória têm 2. Então, apenas comprimento e largura. Ok? Eles não têm profundidade. Então, eles estão como um banco de dados no tecido espaço-tempo. E você está como uma projeção holográfica. Tudo que te acontece de maneira de uma coisa após a outra. E isso é o espaço-tempo. Então, passado, presente, futuro é o alinhamento em uma flecha de tempo passado, presente, futuro desses quadros de memória que vão saindo lá daquela parede
infindável e vão se alinhando aqui. A mente que percebe esses quadros de memória, que é você, sou eu, experiencia passado, presente, futuro. Portanto, o que nós temos é que o tempo, ele é uma ilusão criada por uma interligação de buracos de minhoca que trazem para mim esse campo de informação dos quadros de memória naquela parede enorme que vem até mim. E eu percebo como um filme daqueles filmes velhos, antigos, tipo do Charlie Chaplin, quadro a quadro sendo projetado. E quando você tem quadro a quadro, passado, presente, futuro, o quadro vai entrando, 30 quadros por segundo, no caso do cinema era 24 quadros por segundo, 24 quadros por segundo gera a imagem do Charles Chaplin e o menino correndo por uma rua. Então, todo movimento, toda a ação que você enxerga está baseada em quadros de memória que existem, mas você não os experiencia todos ao mesmo tempo. Você experiencia por uma razão, um efeito causal, por um fato de uma razão suficiente que gera um determinismo ao alinhar os quadros. Esse determinismo é a história do filme, do rolo do cinema do Charles Chaplin, que você está assistindo quadro a quadro, na ilusão do movimento. O movimento só surge por um truque da sua mente, cérebro. Okay? Não há movimento. Não há Charles Chaplin vivo na projeção do cinema. Há uma ilusão de ótica. O seu cérebro cria a ilusão de ótica, dada a velocidade de projeção de 24 quadros por segundo. 30, 24 quadros por segundo. Ok? Então, tudo que você experiencia é o resultado de uma ilusão. Uma ilusão de quadros, de mundos que carregam informação para você, que igualmente é o buraco de minhoca que se forma através da caverna. É só metáfora. A caverna é uma metáfora que tem a ver com a caverna de Platão, né? Então, assim, através desse buraco de minhoca, eu recebo campos de informação e vou interagindo nesta ilusão de espaço temporal. Ok? Muito bem. Continuando. O tempo está sempre com você. Isso é de Dark. Onde quer que você vá, você o carrega consigo. Entendeu agora? Isso aqui é Dark. É uma frase, né? Uma conversinha em Dark. A primeira já foi, a segunda já foi. Agora você está entendendo tudo. O tempo está sempre com você. Onde quer que você vá, você o carrega consigo. Qual o início de tudo? Onde as coisas começaram? No passado? No futuro? Quem pode dizer onde está o começo? Será que algum dia seremos capazes de saber a origem de tudo? Ou sempre existirá um antes e o outro? O começo e o fim sequer existem? Ou tudo está conectado a um loop infinito? E se o começo e o fim forem apenas palavras diferentes para o mesmo momento? Então, quando você entende que esse começo e o fim se tornam assim apenas na percepção daquele que experiencia o labirinto, o enigma que ele deve solucionar. A partir do momento em que ele passa a solucionar isso, ele começa a mudar o começo e o fim, porque ele não é mais necessário, igual aconteceu em Dark. Quando eles entenderam a mudança que era necessária ser feita,
da maneira como no filme colocou, né? Eu não vou estragar para vocês aqui, quem não assistiu, né? Não vou dar o que aconteceu no final, senão vocês vão falar, pô, caramba, agora já perdeu a graça, porque realmente perdeu a graça. Mas quando eles entenderam o que aconteceu e foram capazes então de alterar aquilo, eles então passam a ter outra história. E agora sim estão livres para quererem o que querem de fato, né? O que é Deus? Deus é o tempo, e o tempo não tem misericórdia. Nosso destino não é nada além de uma cadeia de causa e consequência na luz e na sombra. Então aqui é aquela coisa tétrica do Dark, né? Que não é bem assim. É assim enquanto você não faz a jornada do herói e não descobre o que você tem que descobrir, como eles fizeram lá, para alterar as coisas e gerar um novo destino. O universo inteiro é apenas um nó do qual não se pode escapar. A teia de Indra. As três irmãs tecelãs da teia e o destino das moiras, ou Nornes para os nórdicos, né? Isso eles não falaram, foi eu que coloquei. Então, todo desenvolvimento se baseia no seu anterior. Para criar um carro, primeiro tem que ser inventada a roda. É uma cadeia. Aí eu precisaria entrar com David Hume e Kant numa discussão incrível para mostrar que, de novo, até eles, os filósofos do século XVII, 18, 17, 18, 17, eles estavam já falando do efeito causal como uma ilusão. Então, a mente que percebe, percebe as coisas porque ela acaba correlacionando as coisas da forma como ela foi ensinada a correlacionar. E tudo aquilo que vai surgindo para frente, vem surgindo a partir do que eu aprendi no espaço anterior. Daí que eu aprendi isso, agora eu adiciono o que eu aprendi e creio ao próximo estágio. Isso eu expliquei de diversas maneiras, inclusive como a neurociência explica isso, né? Isso significa que nós estamos o tempo todo afunilando o nosso conhecimento, indo sempre na direção de trazer o que é relevante de volta para associar com mais um quadro de memória. Então, tudo aquilo que eu percebo mais à frente, portanto, faço e interajo com, está baseado no campo do quadro de memória que eu mantenho presente na minha mente, portanto, dou realidade para ele e o carrego comigo. Então, aquilo que eu acredito, que eu vejo, eu vou continuar mantendo na minha frente. Isso tem a ver com a matemática que eu falei em vários webinários já, a matemática bayesiana, é a maneira como o cérebro triangula as coisas, criando um funil, esse é o termo, de percepção, carregando através do funil ou buraco de minhoca, a informação que ele dá como crédito e relevância. Então, se a roda foi relevante, ele gerará campos de percepção através da roda, dando continuação à roda, criando o carro para a roda, e não o carro da roda. Eu sei que fica difícil entender, mas se você estudar todas as coisas que eu ando falando em cursos, isso vai ser um estalo muito fácil para você. Portanto, tudo aquilo que você acredita vai gerar o seu próximo estágio. Por isso que eu insisto que a humanidade tem que trocar os bancos de informação que tem, porque a humanidade está presa sempre em repetir, sim, o eterno retorno num padrão que é baseado no mesmo banco de dados, porque a humanidade continua acreditando nas mesmas coisas que há 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, lhe foi dito que era assim. Então, tudo isso que ela carrega, ela continua manifestando da mesma forma e gerando o mesmo fim de ciclos, com novas voltas em espirais e não
em círculos, mas gerando padrões de repetição. A mesma humanidade não dá saltos enquanto não trocar o banco de informação que tem na sua cabeça para trocar esses quadros de informação que passam pelo funil. Continuando. Está tudo conectado em um looping, em começo e o fim está conectado em um eterno looping, ponto alfa e ponto ômega. Então, o que você decide e te acontece influencia nos outros, em outras realidades. Há momentos que você tem que ir contra você mesmo, que eu acabei de falar, né? Que lá eles fazem isso, de o mais novo ir contra o eu mais velho, ou o eu mais velho ir contra o eu mais novo em tempos diferentes. Então eles se encontram, né? O eu mais velho com o eu mais novo em um mesmo tempo, em um momento em que eles se encontram, e um vai contra o outro, tentando um impedir o outro em uma ação específica, achando que então vai impedir o efeito final, que era o tal do apocalipse, né? O homem é uma criatura estranha. Todas as suas ações são motivadas pelo desejo. Seu caráter é motivado pela dor. Por mais que ele tente suprimir a dor, seu primeiro desejo, ele não pode se libertar da escravidão eterna dos sentimentos. Enquanto durar a tempestade dentro dele, ele não conseguirá encontrar a paz, nem na vida, nem na morte. E assim ele fará todos os dias, o que for necessário. A dor é o seu navio, o desejo é a sua bússola. É só disso que o homem é capaz. A Siri tá gravando. A Siri tá gravando. É mesmo? Essa foi de matar. Não sei se você conseguiu pegar essa, mas ela disse é mesmo. Ai, essa foi muito engraçada. Ai, eles estão ouvindo tudo e tudo está sendo usado para dominar você. Então, essa questão do homem, uma criatura estranha, que é motivado pela dor, é exatamente porque o papel dele nessa realidade é vir desenvolver o conhecimento de si mesmo, da sua própria dualidade. O homem inconsciente gera dor constante. O homem consciente minimiza a dor. Ele cria mais felicidade do que dor, mais resultado positivo do que tristezas e perdas. O homem mais evoluído enxerga muito mais e vai muito mais longe sobre todos esses aspectos. Por quê? Porque ele já aprendeu parte do jogo que está entrelaçado nesse labirinto da humanidade, no manejo de sua dualidade. E ele não mais necessita da dor para chegar ao resultado maior. Essa é a diferença do ser que se conhece, já aprendeu com o desafio, e do ser que atrai para si mesmo a dor e vive naquele ambiente de dark, isolado, perdido, sofrido, com aquela musiquinha de né? Chorando, mimimi, mimimi, ai, 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 ui, 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 criando horrores não só para ele como para os outros, porque ele é cego e vive em uma polaridade só, que é a polaridade da negatividade, pois não conseguiu ainda equilibrar esse padrão, harmonizar e criar a ordem maior da vivência, da realidade, onde nós estamos, que é para isso que este jogo está em ação. Continuando. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, se convence de que os mortais não conseguem ocultar nenhum segredo, pois aquele que não fala com os lábios, fala com a ponta dos dedos. Nós nos traímos por todos os poros. Carta anônima para o investigador dos casos. Então, essa questão do homem que trai a si mesmo é porque a sua verdade estará sempre lá, por mais que você a queira negar. A verdade da tua escuridão e a verdade da tua luz estará sempre presente, por mais difícil que seja o seu momento. A verdade da sua luz está lá, para você alcançá-la e desenvolver um momento de luz no meio de momentos de trevas, de razão
no meio de momentos de pura falta de razão. E por aí vamos. As grandes coisas e as pequenas coisas não seguem as mesmas leis. Talvez nada possa ser mudado em larga escala, mas em pequena escala. Nós mudamos um grão de areia e com ele o mundo inteiro. Essa frase é bárbara, filosoficamente perfeita e muito antiga e adaptada, porque homem, conhece a ti mesmo, transforme a você mesmo, para que você possa transformar o mundo. Pare de culpar o mundo lá fora por tudo que está acontecendo e entenda que a culpa está em um único lugar, em cada grão que não fez o seu trabalho de desenvolvimento total, de passar por todos esses estágios e ser capaz de fazer o melhor em cada mundo. Eu não posso morrer porque o futuro já existe, disse Jonas. Eu tentei evitar a origem, mas ela é impossível. Isso aí é o contexto todo de Dark, né? Onde Jonas faz de tudo para evitar que tudo comece da mesma forma, e ele só vai conseguir mudar isso quando ele fizer toda a jornada do herói dele, e para isso ele acaba fazendo interligado aos outros Jonas e às outras personagens. Aí o Adão Velho diz: o seu destino não é me matar, e o meu não é morrer aqui e agora. Só quando nos desfazemos das emoções, somos livres de verdade. Somente quando estamos dispostos a sacrificar o que mais ama. Essa é uma visão, né, que leva para vários lados para discutir, né? O que ele quer dizer aqui, que eu acho que é o que a gente deve tirar aqui da parte melhor, é que de fato o sacrifício deve ser feito sobre a desconexão da mente do ego, que quer tudo para si mesmo e enxerga as coisas só sob o seu ângulo de visão, e mais ou menos igual ao Castelo Rá-Tim-Bum, né? Diz: isso é meu, isso é meu, isso é meu. Será meu? Então essa coisa de isso é meu, e essa é a única verdade. O meu time é o melhor, a minha religião é o melhor. Essas coisas que são completamente de um ser de baixa escala de tom e baixo nível de consciência, é o que escraviza e sacrifica. Então esse sacrifício maior que ele diz aqui, que é o que você pode aproveitar, que não é bem o que ele diz na série, é que você deve se livrar disso. E só há uma forma de fazer isso, é compreendê-lo. Quando você compreende o que é isso, é que você se livra disso de maneira orgânica. Se você tentar arrancar isso de você, você ficará cada vez mais preso, que a grande maior parte das pessoas tentam fazer, se livrar e negar o ego, quando na verdade não é se livrar e negar o ego, e sim superar o ego, associando sobre harmonização e controle, pois a mente que utiliza todas as peças que tem é uma mente sinérgica muito mais poderosa, mas ela necessita colocar ordem, ordem expansiva e não ordem que contrai o sistema. Chegou a hora de conectar o passado e o futuro. Os pássaros começam a cair do céu e padrões de energia como o DNA começam a surgir em vários pontos. Significa que quando você conecta passado e futuro, um campo morfogênico está à sua disposição para criar uma nova realidade, né? Então, quando você passa a compreender as coisas, tudo está à sua disposição e o seu desejo pode criar a nova realidade. Falando então de conhecer o caminho e compreendê-lo melhor, vem aquela pergunta que foi feita, que é assim: em quem acreditar? Quem é bom e fala a verdade? Em quem acreditar? Se soubéssemos o que acontece, será que seguiríamos a mesma jornada de sempre? Poderíamos alterar o nosso destino? Ou será que o que está dentro de nós nos levaria ao mesmo fim? Como se fosse uma mão invisível. O caminho que seguimos tem alguma importância se no final acabamos ficando frente a frente com nós mesmos? Tem importância, porque se você soubesse sem a experiência, você acabaria trilhando esse mesmo caminho. Porque não é uma revelação que te liberta, como as religiões da revelação,
né? E sim, um processo gnóstico de experiência através dos padrões que surgem da sua inserção num campo de desafio e de vencer os desafios e aprender com as derrotas, que informam muito mais às vezes do que as próprias vitórias, né? Então o que você tem aqui é assim, mesmo que te dissessem algo, te colocaria de volta no mesmo padrão, porque a única forma que liberta é a experiência, e é ela que nós não podemos negar. O que vale falar também é do número 1888, que na história tem muito a ver, e aqui fala em 1888 como uma sociedade secreta, que é aquela da turma que viaja no tempo, criada pelo velho Tannhausen, né, que está tentando construir uma máquina do tempo para viajar no tempo. Esse número 1888 é um número importante porque, além de ser cabalístico, é um momento da história da humanidade onde houve um reset entre os donos do mundo e eles fizeram um acordão que só se confirmou totalmente e ficou da forma como nós o temos hoje ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, o que nós temos aqui é um momento de utilizar esse 1888 como algo de transformação, infelizmente para nada de bom da humanidade, mas na história eles utilizam o mesmo código, né, que é cabalístico, esse número, por sinal. Então, nós não conhecemos o nosso fim, mas o nosso fim nos conhece. Redenção ou condenação, podemos nos render à ilusão do livre-arbítrio, mas não podemos escapar do nosso juízo final. Então, o juízo final, depois que você entra na escala temporal, parece uma coisa irremediável, que é o que eles colocam ali, mas isso não é verdade. Cientificamente, isso não é verdade. A cada instante, você pode mudar aspectos que te dão novas potencialidades de fins. Portanto, o juízo final é uma visão aqui, porque todos acabavam trabalhando e levando para o mesmo lugar. Entretanto, quando uma coisa grande acontece, energeticamente poderosa o suficiente, ela já abre novas potencialidades para abrir novas finalizações. Isso é o que acontece com a humanidade hoje, mas não muda nada. Nós estamos indo para um mundo que já está configurado aqui e que vai cada vez mais se tornar dessa forma como está sendo, cerceando completamente a liberdade do homem. O homem não consegue mais filosofar, que significa amor ao pensamento, amor ao exercício do pensar, porque a liberdade de pensar lhe foi retirada. Por que a Grécia Antiga foi o centro de gênios da filosofia e criou aquela geração de pensadores? Porque ali foi dada, naquele tempo, a liberdade total do exercício do pensamento sob todas as formas. Então, você quer uma grande humanidade? Permita que alcance o estágio maior do pensamento e do livre exercício do pensar, que é o que eu trabalho com os meus alunos na minha escola, Método de Integração. Isso é o que a humanidade não tem hoje e está sendo cerceada. Então, essa frase, as escolhas que fazemos nesse mundo são diferentes e ainda assim elas convergem para o mesmo ponto. Pode ser que as coisas não aconteçam do mesmo jeito ou no mesmo momento, mas acontecem. Porque nunca aconteceu uma coisa grande o suficiente para realmente ter o campo de energia para fazer a mudança dessa coisa inescapável, que é apenas uma percepção. Então, o que eu estava falando, se a humanidade, em grande proporção, despertasse através da mudança do seu banco de dados, ela seria uma outra humanidade. Só há uma maneira de mudar isso, através do conhecimento, da verdade. E essa mentira em que nós vivemos nos impede de atingir isso. E o homem tem preguiça de atingir esse estágio e continua com o desejo do sofrimento. Portanto, não para de criar dor
e de olhar para a dor e vivenciar a dor. Essa é a verdade. Aqui é de novo, né, aquele determinismo, mas é falando uma frase com o fio de Ariadne, tá legal. O fio invisível que liga vocês para sempre, mas você não consegue deixar ela para trás. O Adam tentou cortar ele, mas é impossível. Você e eu, preto e branco, yin e yang, nesse déjà vu se repete sempre. Se você quiser que sua Marta, minha Marta, né, no seu tempo, a Marta do seu tempo, se você quiser que sua Marta sobreviva, então você tem que escolher o lado da luz e você tem que me fazer virar o que eu sou hoje. Então, essas colocações que tem a ver com essa historinha que a gente estava falando. Viajar no tempo significa redenção do mundo, que todo erro poderia ser evitado antes de acontecer, mas não traz a redenção, apenas a condenação. Por quê? Porque toda vez que volta da mesma forma, com a mesma carga de informação e com a mesma visão. Aqui tem uma frase bem judaica cristã, né? A questão do sacrifício e tal. Eles gostam muito disso, né? Inclusive executam os que articulam a nossa realidade, atos sacrificiais em grande escala na humanidade ao longo da história, que eu explico no curso A Verdadeira História da Humanidade. Então, apenas fica a frase: há um jeito de sair desse labirinto, mas é preciso fazer sacrifícios, coisas inimagináveis para romper esse nó. Cada destino desse nó está ligado ao próximo. Um fio vermelho que conecta como sangue, que conecta todas as nossas ações na luz e na sombra. Luz e sombra. Continua repetindo. Essa questão do sacrifício é a visão da narrativa judaico-cristã islâmica, então abrâmica, e que, portanto, ela é articulada de propósito ao longo da história da humanidade. É difícil você entender isso, mas eles articulam sacrifícios, inclusive dos próprios seus. Na terceira temporada, se eu não estou enganada, no capítulo 7, acho que o tempo é 1974, surge essa frase. É difícil para as pessoas aceitarem a morte. Elas se apegam a coisas que já passaram há muito tempo, anseiam reverter a morte. Mas se o tempo é relativo e nada realmente está no passado, e ao mesmo tempo a sobreposição de realidades diferentes, então não seria possível recriar a realidade de onde os mortos voltam à vida. Se a nossa vida é definida como o que está entre nascimento e a morte, então ela existe infinitamente. Poderíamos vencer a morte encontrando uma maneira de devolver a vida, lá no entretempo. Isso aqui é uma frase que está sendo falada de diversas formas e tem a ver, como eu falei, com a digitalização do homem, que é o plano que está em andamento para que as pessoas, por volta entre 2033 a 2050, façam igual aquele filminho, série também, que está na Amazon Prime, Upload, que eu já fiz resenha, tá? Então é um planozinho para mostrar que existe vida após a morte nesse entretempo e nesse meio da digitalização. Então, nada que está aqui, ou qualquer filme que você veja hoje, deixa de ser uma narrativa para impressionar a sua mente para aceitar certas coisas, tá? Então, em Dark você também tem, vez ou outra, esse tipo de coisa. Em 2023, ocorre a seguinte frase: você não pode tirar sua própria vida, porque o seu eu mais velho já existe. O tempo não permite. Você tem que cumprir a sua promessa. Então, aqui é um erro científico de Dark, né? Que eles colocam numa linearidade. Mas se ele tira a sua vida, ele tira a sua vida. O eu mais velho dele já existe, ok? Mas o que acontece é que ele morre nessa realidade e o eu mais velho é outro. Não é ele. Esse que morre é uma versão dele. Esse que está mais velho é outra versão dele. Isso significa que a vida, de fato, a alma, ou como você queira chamar, como eu chamo de mente superior,
que é que carrega a administração de todas essas variações de projeções em realidades paralelas, é essa que é eternamente viva e ela nunca vai morrer, porque ela simplesmente projeta a experiência na fisicalidade através de realidades alternadas, multiversos ou mundos variados, como dizem Dark. Então, embora se perceba passado, presente e futuro, o que acontece é que a existência múltipla de múltiplos mundos não é do mesmo ente em si, e sim da mesma personificação, mas cada uma delas tem a sua linearidade de passado, presente e futuro. Portanto, quando um Jonas morre, o outro Jonas mais velho já existe, ok, é verdade. Só que eles não são o mesmo. Eles não são a mesma pessoa. Eles têm o mesmo nome, sobrenome e podem carregar experiências quase idênticas. Mas eles têm até opiniões diferentes. Portanto, cada existência é única. E cada versão de você, quando você encontrasse uma versão de você mesmo mais velho, não é você. É alguém que espelha você e você se espelha. Mas cada um na sua singularidade, na sua expressão única. Então, é a tua personificação, mas não é você. Eu sei que isso é difícil entender, né? Mas por aí vamos. A vida é um labirinto. Alguns ficam sempre vagando, outros encontram o centro. E o centro leva para mais centro ainda. Só se entende quando se chega ao centro, que aí você vai buscar mais centro. A morte é uma coisa inconcebível, mas é possível fazer as pazes com ela. Tudo o que nós fazemos será esquecido no final. Nós somos os responsáveis por esse déjà vu infinito. Nós somos o erro, você e eu. Nossos destinos estão conectados em uma maldição da Terra. Nossos dois mundos, tudo é causa e efeito. Toda dor nos induz a agir e forma nosso desejo. Tannhaus, que é o que gerou o problema, né? Eu não quero dar spoiler para quem não conheceu, ou a série que não chegou na terceira temporada. O Tannhaus tentou desfazer o nó do acidente de carro que tirou a vida da família. O Jonas e a Marta terão que tirar essa dor dele para que ele nunca tente desfazer isso. Eles devem ir para o mundo de origem e evitar que esses dois mundos sejam criados. Então, é muito interessante essa colocação de que existe uma origem. Então, é o mito de Adão e Eva, só que é uma origem acima da origem. É interessante, as cenas finais são cenas de espelhamento triangulado. É muito fascinante ver como eles projetam alternativas através dessa triangulação gerada pelo espelhamento. E para fechar, uma frase que é tão verdadeira e está bem no final da série: o que sabemos é só uma gota e o que ignoramos é um oceano. Por isso nós temos que nadar por esse oceano e buscar o conhecimento do máximo, o melhor possível, para mudar a cada um de nós, e assim nós, as gotas, criaremos um novo oceano, ok? Espero que você tenha gostado, um lado diferente de Dark, né, que foi o exercício mental sobre vários aspectos. Eu sei que essa resenha não está fácil, mas vai ser fácil para você se você tiver e estudar direitinho o curso Física Quântica de Deus. Ok? Então, um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.